pessoal, espero que vocês estejam bem. Muito bom estar mais uma vez com vocês aqui no nosso quadro Educação Física, brincando e pensando a cultura. E como já é de costume, vamos dar uma olhada no que vocês mandaram depois da nossa última aula? Calma, calma. Agora entra. Vai. Vai pra frente, Jonatas. Pro lado. Pro lado. Volta. Pra frente. Pro lado. Pro lado. Muito legal, não é mesmo? A nossa aula de hoje é a partir do livro Alfabeto Escalafobético, que vocês também conheceram aqui no programa, e que fala de alfabeto e da alfabetização de uma forma bem poética. Vocês sabiam que a gente não se expressa apenas de uma forma? Que existem outras formas de a gente se expressar e se comunicar? Então, as práticas corporais também são uma forma da gente se expressar e se comunicar, através dos jogos, brincadeiras, lutas e danças. Elas também estão cheias de códigos e significados que também podem ser lidos. Mesmo quem ainda não está alfabetizado na leitura, consegue se expressar e se comunicar através dessas práticas corporais. E também perceber os seus significados. Por exemplo, se eu mostrar essas imagens, provavelmente vocês vão saber do que se trata. E como nós sabemos, as pessoas não se comunicam em um só idioma, que existem muitos outros idiomas no mundo. Um deles é o inglês, que vocês aprendem na escola. E mesmo aqui no Brasil, existem pessoas que falam outras línguas, como por exemplo, as diversas tribos indígenas que ainda existem no Brasil, pois algumas ainda conseguem preservar sua cultura e seu idioma. Também existem aquelas pessoas que vieram de outros países. Você conhece alguém que nasceu em outro país? Sabia que nas escolas da Prefeitura de Guarulhos existem muitas crianças que vieram de outros países? E que tem uma quantidade maior de crianças vindas da Bolívia? Então, vocês sabem onde fica a Bolívia? A Bolívia é um país que fica no mesmo continente que o Brasil, a América do Sul, e faz fronteira com o Brasil, Paraguai, o Chile, Peru e Argentina. Lembram que na última aula falamos sobre o preconceito? O povo boliviano também sofre muito preconceito no Brasil. Essas pessoas que na sua maioria vieram para o nosso país porque tinham uma situação muito difícil na Bolívia. E aí na escola que você estuda, tem crianças bolivianas? Você trata elas com respeito e entende que elas às vezes têm dificuldades de falar o nosso idioma e de entender o que falamos, porque elas têm um outro idioma. Essas pessoas também têm uma cultura que muitas vezes é diferente da nossa e que a gente também pode aprender com elas. Assim como podemos ensinar algumas coisas da nossa cultura também. A Bolívia é um país com muita cultura. Lá também tem diversidade, pois existem diferentes etnias. Pensando em tudo isso, hoje vamos falar de uma dança boliviana chamada saia afro-boliviana. Assim como no Brasil e em muitos outros lugares no mundo, a Bolívia também recebeu pessoas africanas que foram escravizadas. Essas pessoas também contribuíram na construção do país e na sua cultura. E também sofrem racismo por serem descendentes de africanos. A saia é uma dança que foi criada por esses negros que vieram escravizados da África para a Bolívia e que acabou dando origem a outras danças bolivianas como a morenada e a caporales. Assim como no Brasil, na Bolívia também tem carnaval com desfiles e danças da cultura boliviana. E a dança saia afro-boliviana também participa desse carnaval. A saia é uma dança e também um gênero musical que teve sua origem na região dos Ungas, na Bolívia, entre a população afrodescendente. O nome dessa expressão artística vem do termo Kikongo,
Ensaia, que significa trabalho comunitário liderado por uma voz cantante, parecido com uma canção de trabalho. Os principais instrumentos utilizados na saia são os tambores, herança dos ancestrais africanos, juntamente com os chocalhos, maracas, até mesmo guizos amarrados nas botas na região dos tornozelos, e quando as pessoas fazem seu bailado, emite um som que incrementa ainda mais essa dança. A saia também possui variações na forma de dançar e de se vestir, de acordo com a região. Assim como muitas coisas da nossa cultura, também dependendo da região, acontece de outras formas, ou até mesmo tem outros nomes. A saia também é conhecida como um ritmo muito alegre e dançante, que surgiu como uma forma de manifestar a alegria e esquecer a tristeza de um povo muito sofrido. Vamos apreciar um pouco dessa dança? Que bacana, não é mesmo? Vocês também podem experimentar alguns passos dessa dança aí na sua casa. Chame alguém que mora aí com você para dançar junto. Você pode registrar através de um vídeo, foto, desenho, até mesmo criar um texto dizendo como foi essa experiência e postar nas redes sociais com a hashtag Saberes em Casa ou com a hashtag Saberes em Casa Educação Física. Vou ficar aqui esperando para ver o que vocês vão mandar, hein? Até a próxima aula, pessoal. E lembrem-se, cuidem-se. Tchau, tchau. Olá, crianças! Eu sou a professora Raquel e estou aqui com Além das Letras. Hoje nós vamos começar o quadro ouvindo uma história. Põe na tela. Histórias africanas para contar e recontar, de Rogério Andrade Barbosa e Graça Lima, editora do Brasil. Por que um macaco se esconde nas árvores? Quem sabe dessa história é um dos mais espertos animais da floresta. Escutem só a sua versão. O gato do mato, depois de passar o dia inteiro caçando sem resultados, deitou-se para descansar embaixo de uma árvore gigantesca. Mas os mosquitos não o deixavam dormir em paz. Ei, macaco! Gritou o gato do mato, ao ver um deles saltitando entre as grossas raízes. Venha me ajudar a escapar das moscas, pediu, como se costumava fazer entre os amigos. O macaco não perdeu tempo. Pegou um galho e começou a afugentar os perturbadores de sonho. O gato do mato, embalado pelo ventinho gostoso,
caiu num sono profundo. O macaco, que adora uma brincadeira, amarrou a cauda do gato do mato no tronco de uma mangueira e fugiu aos saltos. Quando o bichano acordou, ele, por mais que tentasse, não conseguia sair do lugar. Apavorado, começou a gritar por socorro. Uma lesma muito lenta aproximou-se devagar e perguntou o que estava acontecendo. "O que foi?", disse ela, esticando a cabecinha para fora da concha. "Por favor, me desamarre", implorou o gato do mato. "Você não vai me pegar depois que eu te soltar?", assegurou-se cautelosa a lesma. "Não, eu juro." Assim que foi liberado, o gato do mato agradeceu muito e fez outro pedido. "Avisem aos animais da floresta que eu morri e que amanhã todos devem vir ao meu enterro." No outro dia, todos os bichos, inclusive o macaco, compareceram em peso ao funeral. Conforme velhos costumes, dançaram e cantaram em torno do corpo do amigo estendido no chão. De repente, o gato do mato deu um salto e tentou pegar o macaco. Mas o macaco foi mais rápido e escapuliu, pulando de galho em galho. Foi assim que os macacos passaram a viver em cima das árvores. Só descem quando o gato do mato não está por perto. Entrou por uma porta, saiu pela outra. Quem souber, conte outra. Bom, crianças, na segunda-feira nós fizemos como proposta o planejamento da entrevista. Então, vocês pensaram no planejamento, pensaram também em produzir perguntas para fazer na entrevista com a turma ou com o adulto da família. Bom, hoje nós vamos aprender como fazer um roteiro para realizar a entrevista. É com você, professora Thalita. Olá, crianças! Eu sou a professora Thalita. Vamos ao nosso roteiro para fazer uma entrevista. A primeira coisa é a apresentação do entrevistador. Nesse caso, o entrevistador seremos nós, eu e você aí de casa. Vou dar um exemplo. Olá, eu vou cumprimentar as pessoas, eu vou saudar as pessoas. Olá, meu nome é Thalita. Vocês lembram do Caio? Observem como ele fez. Boa tarde. Vamos para o próximo passo do nosso roteiro, a apresentação dos entrevistados. E depois eu vou apresentar o meu entrevistado ou entrevistada ou os meus entrevistados. Vou dar um exemplo. Estou aqui hoje com a professora Raquel Pereira. Vamos ver quais foram os entrevistados do Caio. Pro meu tio e pra minha madrinha. Pro meu padrinho e pra minha madrinha. Tema da entrevista é o nosso próximo passo. E o tema dessa entrevista? Nós temos que falar para as pessoas sobre qual assunto que é a nossa entrevista. O assunto dessa entrevista que nós faremos com as pessoas que você conhece será brincadeiras. Você lembra do tema da entrevista do Caio? Hoje eu estou aqui para fazer uma entrevista do medo. Chegou o momento de fazer as perguntas. Depois disso, você vai deixar anotado ou gravado as perguntas que você irá fazer para o seu entrevistado ou para a sua entrevistada. Se for um entrevistado apenas ou uma entrevistada apenas, você vai dizer as perguntas, esperar a pessoa responder e, se você quiser, você pode fazer um comentário. Caso seja mais de uma pessoa, você tem que direcionar as perguntas. Você pode escolher uma pergunta para cada pessoa ou escolher uma única pergunta para as duas e cada uma deve responder no seu tempo.
Um tem que ouvir e esperar o outro responder. Você deve prestar atenção em cada frase que o seu entrevistado fala, para você ver se tem a possibilidade de um comentário bem legal que possa acrescentar uma informação. Vamos ver como Caio fez a pergunta. Agora, tio Paulo, você já assustou uma pessoa? Terminada a sua entrevista, você agradece os entrevistados. Por exemplo, obrigada, professora Raquel, por essa entrevista. Obrigado por aceitar o convite. E depois eu me despeço. É a hora da despedida. Pessoal, então foi isso a entrevista que eu criei. Vocês podem criar de outros jeitos. Beijo e tchau. Esse é o passo a passo de uma entrevista bem simples. Eu tenho certeza que você vai fazer uma entrevista maravilhosa. Hoje é dia 16/6/2021, quarta-feira. Agora que você já viu com a professora Thalita passo a passo de como construir o seu roteiro para a entrevista, você irá produzi-lo. Caso tenha dúvidas, você pode retomar o vídeo com a explicação da professora Thalita. Vou repetir a proposta. Hoje, na nossa proposta do dia, você irá construir o seu roteiro. Agora que você já viu com a professora Thalita passo a passo de como construir o seu roteiro para a entrevista, você irá produzi-lo. Caso tenha dúvidas, você pode retomar o vídeo com a explicação dela. Vamos voltar. Crianças, o Além das Letras vai ficando por aqui, mas na sexta-feira nós estamos de volta. Um grande abraço para vocês e até lá! Olá, pessoal, tudo bem? Quarta-feira já e vamos hoje finalizar os poemas do nosso livro. Ainda temos muitos programas para falar do alfabeto escalafobético. Você já descobriu o significado de escalafobético? Já foi curioso para investigar o que isso quer dizer? Olha lá, hein? Curiosidade e investigação sempre, todos os dias. Isso é muito legal. Então vamos lá? Hoje vamos começar na página 30, letra V. Existe um V que ninguém vê. Você vê um V aqui? Eu ainda não vi. Descubra o V se você for detetive. Agora eu entendi! Olha a página 30 aí com a letra V direitinho. Presta atenção, acharam? Que pegadinha, hein? Gostei. Vamos para o W. O W fez parte das nossas investigações de ontem, né? Lembra de ontem não, de segunda-feira. Nós fizemos a listinha lá com as palavras que nós conseguimos nos lembrar que tinha W. E na minha lista, a maior parte das palavras eram nomes, um substantivo próprio. Então, vamos lá. E olha o que tá aí, gente. O Wesley, o Wendler, o Wildner, o William, o Wallace, o Ellerson, o Wellington, o Washington. Qual é que é? Ninguém mais se chama Zé e ele coloca exatamente a bandeirinha aí dos Estados Unidos e a bandeira do Brasil. É um pouco do que nós conversamos, né? Que a letra não é tão comum aqui na língua portuguesa. Vamos para o X. Palavras com X são gostosas de falar. Assim como mexerica é gostoso de chupar. Assim como xilofone é gostoso de tocar. Assim como chachado é gostoso de dançar. Assim como proxereta é gostoso xeretar. Palavras com X são gostosas de dizer.
Assim como abacaxi é gostoso de comer. Assim como xixi é gostoso de fazer. Assim como elixir é gostoso de beber. Assim como a paixão é gostoso de viver. Vamos para o Y, quase acabando. Ai, olha aí, turma. Por que será que Y não se escreve com Y? Começa com I, não é Y. E a última letra Z. Melhor do que um Zé, só 2 Zés. Meu pedaço é de mozzarella. Não sei o de vocês. E aí no meio aí tem uma pizza, o Z formando, na verdade, uma pizza. E assim nós finalizamos o nosso livro. Aqui atrás está escrito assim, olha só. O alfabeto serve para escrevermos tudo. Palavras inventadas ou escalafobéticas. Aliás, o que é escalafobético mesmo? Essa parte vocês têm que descobrir, hein? Então, hoje, nós vamos viajar mais um pouquinho nessa história. Vamos passar por algumas regiões do Brasil, descobrindo aí essas palavras, percebendo a influência dos imigrantes também no nosso repertório aí, em todas as palavras que estão presentes no nosso dia a dia. Então, vocês vão anotar o tema, a data de hoje e quando a Pro voltar, eu já estarei com a tela compartilhada para nós conseguirmos aí relembrarmos algumas coisinhas que eu já comentei com vocês em outros encontros, tá bom? Então, anotem aí que eu já vou preparar tudo aqui e compartilho com vocês essas ideias. Vamos lá, meus amores. Quem aí se lembra desse mapa? Nós usamos ele bastante já o ano passado. E está pintadinho aqui, separando as regiões que nós temos no nosso país. Então, aqui em cima, em verde, quem lembra? Região Nordeste. Onde fica a região Sudeste? Região Sudeste está aqui. E aqui embaixo, ó, em ciano. Muito bem, região Sul. Essa aqui em vermelho, Centro-Oeste. E aqui em amarelo, nós temos a região Norte. Muito bem, eu vou apagar as setinhas aqui, porque eu vou precisar rabiscar esse mapa aqui mais um pouquinho. Então, vamos lá. Quando nós temos as pessoas saindo de uma região e indo para outra, então nós podemos ter, por exemplo, as pessoas que nasceram aqui na região Nordeste, mas elas saem dos seus estados de origem e elas vêm aqui para São Paulo. Isso acontece principalmente por questões de emprego, né, em busca de outras condições de vida. Então, esse processo é chamado de migração. A pessoa está saindo do seu local de origem, onde ela nasceu, e ela vai migrar, ela está se deslocando para outra região. Então, aqui do Nordeste para o Sudeste. Só que quando ela chega aqui, ela encontra outras condições. Ela encontra, por exemplo, alimentação diferente. Ela encontra um clima totalmente diferente. E, turma, é claro que o nosso jeito de falar também é diferente. Então, nós temos algumas palavras, alguns regionalismos típicos da região Nordeste que não aparecem aqui na região Sudeste. E a mesma coisa pode acontecer com a migração para qualquer outra região aqui do nosso país. Agora, se uma pessoa sai de outro país para vir aqui, atravessou o oceano e vamos supor que ela quis vir aqui para São Paulo. Ela é um imigrante, ela está vindo de outro país para cá.
A mesma coisa que acontece com o migrante, aquela pessoa que só mudou de estado, também vai acontecer com o imigrante, e nesse caso mais ainda, né, turma? Ou ainda, a gente fala que é uma migração internacional. Se é difícil para quem muda de um estado para o outro, vocês imaginem mudar de um país para o outro. É muito difícil. Então, eu também tenho que pensar nessas pessoas. Nós temos muita gente aqui em Guarulhos, vindos principalmente aqui da Bolívia, da Argentina, do Paraguai, os países que fazem fronteira aqui com o nosso, e que migraram, que se instalaram aqui na nossa região. Então, esses hábitos, esses costumes, eles não são facilmente adaptáveis, né? A pessoa precisa de tempo, ela precisa de respeito, são muitos processos para ela se acostumar, e mesmo quem já mora aqui há muito tempo, viu, turma? Ainda não perde o jeitinho de falar, não. Pode acontecer também, a pessoa saiu lá da região Nordeste, né? Nesse exemplo que eu dei para vocês. Ela veio para São Paulo. Aí, não deu certo aqui, ela volta para a sua região de origem. Aí nós falamos que é uma migração de retorno. Então, de uma forma ou de outra, nós temos os processos acontecendo, favorecendo o ir e vir das pessoas, tá bom? Só que quando elas fazem esse deslocamento, a gente não consegue ter todas as características culturais, tudo aquilo que ela já tinha no lugar dela, ela não consegue ter rapidamente no lugar onde ela chegou. Então, por isso essa diversidade, tá? Já é grande essa diversidade se nós pensarmos só no nosso país. Se nós considerarmos o número de imigrantes, né, os que são oriundos de outros países. E a quantidade de brasileiros também que migram, né, que se tornam imigrantes em outros países, é muito grande. Então, tudo isso causa essa variação aí de termos, de palavras. Nós temos muitas palavras na língua portuguesa que a origem ela não é nadinha do nosso idioma. Hot dog, né? É um exemplo. Lockdown é outro exemplo. São palavras americanas, aí, importadas da língua inglesa e que fazem parte do nosso dia a dia, assim, com muita frequência. Smartphone. E aí vocês podem pesquisar uma lista imensa de palavras que são da língua inglesa e que estão presentes no nosso dia a dia e que nós as utilizamos com tanta frequência, assim como acontece com os regionalismos. Guria, piá, chupa-chupa, gelinho ou geladinho, mandioca, macaxeira, aipim. Algumas dessas palavras significam a mesma coisa, mas dependendo da região que você for, se você não usar o termo que eles costumam utilizar por lá, ninguém vai entender nada do que você está falando, viu? Então, agora que a gente já revisou aí as regiões que nós temos no nosso país e falamos um pouquinho sobre migração, imigração e todas as coisas que vêm junto com tudo isso, vamos continuar já com a proposta do nosso desafio. Espera um pouquinho que a Pro já volta. Viu só quanta coisa? São muitas palavras, muitos termos que fazem parte do desenvolvimento, da cultura dessas regiões. E, da mesma forma, isso acontece quando nós falamos de outros países. Vocês imaginem qual é o tamanho da dificuldade de uma pessoa que veio de outro país. Nós temos muitos colegas aqui nas nossas escolas em Guarulhos, vindos de outros países, imigrantes que chegaram aqui no nosso país e fazem do nosso país a sua casa.
Vocês imaginem a dificuldade que é chegar em um país diferente, com palavras diferentes, porque não adianta nós falarmos que é parecido. Não, não é parecido. Nós temos alguns significados que eles divergem muito. Vocês estão vendo, só de trocarmos de uma região, falarmos da região Nordeste em relação à região Sudeste, já são imensas as diferenças. Vocês imaginem de um país para o outro. Então é muito importante não só acolhermos, como também auxiliarmos na compreensão das coisas que nós temos aqui, tá bom? Então, como parte do nosso desafio de hoje, a gente vai explorar um pouco mais essas palavras. Então, eu tenho duas propostas para lhes apresentar. A primeira é essa que vai aparecer aí na sua tela. Nós temos aí um mapa do Brasil com a marcação das regiões. Você tem duas opções. Ou você imprime uma imagem do mapa do Brasil, ou tira xerox, ou recorta de alguma revista, pode fazer o que você quiser. Ou não precisa fazer nada disso, se você não puder fazer essas marcações, não tem problema, tá? Mas é importante que você escreva o que está aí nessa imagem. Então, por exemplo, uma palavra que a gente fala com frequência numa região não é a mesma lá na região Nordeste. A mandioca aqui da região Sudeste, lá na região Nordeste, recebe outro nome. Então, você vai descobrir qual é esse nome. O gelinho, como nós chamamos aqui em São Paulo, não é chamado da mesma forma aqui no Rio de Janeiro, do ladinho do nosso estado. Então, você vai descobrir. E assim, para todos esses termos, essas palavras que a Pro colocou no mapa, tá bom? Essa é a primeira parte do desafio. Depois que você descobrir essas palavras a partir do mapa, nós vamos fazer um complemento disso. Esse complemento será feito a partir dessa tabela que eu vou te mostrar. Então, na tabela, você tem o nome de todas as regiões do nosso país. E aí, a partir agora dessas descobertas que nós fizemos hoje no programa, você vai investigar outras palavras que são típicas dessas regiões. Coisas que nós só falamos, por exemplo, na região sul, na região norte, na região sudeste também, claro, a nossa região precisa aparecer aí nessa tabela. Quantas palavras vocês descobrirem, certo? Então, deixem ela bem recheada de informações aí, porque eu tenho certeza que vocês vão descobrir palavras muito legais. Então, a nossa proposta de hoje, primeira delas, é investigar os termos que a Pro colocou aí no mapa do Brasil e que são diferentes de acordo com o lugar onde nós estivermos, tá bom? E depois, na tabela, completar aí com palavras que representam esses regionalismos, palavras que são típicas de uma determinada região do nosso país. Então, caprichem, lembrando sempre que é muito importante nós respeitarmos o jeito de falar das pessoas, com sotaque, sem sotaque, com regionalismos, sem regionalismos, sejam sotaques dentro da nossa língua portuguesa ou sejam aqueles oriundos aí de outros países. É o nosso jeito de ser, é o nosso jeito de nos comunicarmos com as pessoas e isso precisa ser acolhido para ajudarmos uns aos outros, no caso de um idioma internacional, por exemplo, vindos de outros países, como respeitar as diferenças que nós temos entre os povos que fazem parte do nosso país, tá bom? Então olha lá, hein? Eu tô de olho em vocês. Um grande beijo e até sexta-feira.